e lá dentro, e a partir de lá sair. Entendeu? Eu não era aquela coisa de... Hoje, essa semana, eu ganhei dinheiro, aí eu vou vou passar uns dias numa hospedaria, num hotel. Não. Eu vou juntar, ganhar o dinheiro, vou juntar para quando eu sair, entendeu? Esteja estruturado para não precisar mais voltar. Foi essa a minha filosofia lá dentro. E saí e fiz uma coisa meio que sem programar, eu acabei fazendo uma coisa assim. Eu trabalhei nessa coisa nas obras, trabalhei como carregador de jornal no Jornal Dia, aos sábados, né, quando a tiragem do domingo é maior, então eles contratavam pessoas para encher os caminhões, as coisas. Então eu ia lá fazer esse serviço e fui juntando dinheiro, e chegou um ponto que eu falei, não, agora eu vou parar e vou procurar um emprego na minha área de escritório, que eu sou formado em técnico em contabilidade, então vou procurar um emprego, e eu tinha experiência em carteira, na função, então agora eu vou procurar um emprego. Isso tudo você tinha organizado, quer dizer, organizado assim, na minha a Fundação Leão 13 serviu então para guardar suas coisas, né? Uma hospedaria. Que aí não sumiu, que na rua sumiria, né? Mas lá dentro também havia roubos, roubavam as coisas. Mas eu tenho a impressão que se você se entrega na rua também, né? Isso, é por isso que eu acho que a importância dela. Tá baixa na autoestima, aí já vai uma coisa puxando a outra, né? Embora não se faça um trabalho... Puxa pro lixo em vez de puxar para a carteira assinada, isso, né? Embora não se faça um trabalho efetivo, que dê resultado, mas para quem quer, eu acho que... Né, é claro que o perfil das pessoas que procuram o Leão 13 é quase um perfil terminal, né? O cara que está alcoólatra mesmo, muitas pessoas que já estão com problemas mentais, né? Que já não... E a maioria não vai como você foi procurar ajuda, né? A maioria é recolhida, é recolhida, né? À força, foge, na primeira oportunidade ele desaparece. Que eu acho que isso é importante também, assim, é uma forma de buscar ajuda, né? Quer dizer, você estava querendo um tempo, né? Um apoio para poder... Ele estava doido para sair dessa. Sem dúvida. Ele buscou todas as possibilidades, né? Para escapar da rua, do desemprego mesmo. E uma coisa né, da Leão 13, que a crueldade da rua é a mesma crueldade que havia lá dentro. Né? Se o cara pudesse, ele te matava. Lá dentro era como se fosse uma cadeia. Eu nunca passei por cadeia, graças a Deus, mas eu acho que é mais ou menos parecido. Entendeu? Se você, durante o dia à noite, você está dormindo, se você tem um objeto de valor, né, você tinha que dormir por cima daqueles objetos, você tinha que espalhar aqueles objetos, eles forneciam uma tábua, né, que a gente botava no chão para dormir, então você tinha que botar tudo debaixo da tábua e dormir por cima, porque senão, se você lavasse, você tinha muita dificuldade de roupa, né, de manter a roupa limpa. Então, trabalhava na obra, lavava uma camisa, aí botava lá dentro da mochila, ainda molhada, e levava para lá para chegar lá, botava a camisa para secar. Muitas vezes de manhã a camisa não estava mais lá, entendeu? A roupa não estava mais lá. Então, o próprio albergado, né, que eles chamam lá albergado, ele é cruel com o colega. Quer dizer, o colega precisa da camisa no outro dia para ele poder trabalhar, né? Ele vai lá e rouba, e dinheiro. Havia gangues lá dentro, porque é um dormitório imenso, né, e cheio. Havia gangues que durante a noite eles acordavam, eles combinavam entre eles, botavam cobertores na cabeça, coisa, e saíam atacando todo mundo. O que tivesse para frente era deles. Quanto tempo você ficou lá? Nesse que era barra pesada, foram 3 meses. Caramba. Foi muito roubado? Foi dinheiro. A gente acaba, né? Quando você dorme, né? Você quer descansar, né? Você não vai ficar vigilante 24 horas por dia, né? E uma realidade muito... E uma pena, né, de tudo isso é que esse segundo, né, que é as casas de acolhidas, né, que foi esse que eu tô falando, a Leão 13 simplesmente acabou, não existe mais. Né, que era uma coisa que eu acho que daria certo e que me ajudou e creio que ajudou muitas pessoas na minha época também, outras pessoas que conseguiram. Pois é, você conheceu outras pessoas que escaparam desse tormento? Que arrumavam empregos, mas geralmente, assim, através do esforço próprio. Né? Também conheci muita gente que sucumbiu, que morreu, que se entregou, aproveitava muitas vezes da situação para roubar o trabalho, enfim, acontecia de tudo. Né?
quando é que você deu a virada mesmo? Você está trabalhando onde hoje em dia? Em que coisa? Hoje eu trabalho em administração de condomínio. É o mesmo emprego que eu consegui em 1991. Em dezembro de 91 eu consegui esse emprego. Só que eu ainda fiquei lá um pouquinho até me estruturar melhor. E estou nesse emprego até hoje. E como ator, eu trabalho como ator, né? Que, aliás, foi o motivo que me trouxe para o Rio de Janeiro, né? Foi por isso que eu vim desbravar aqui, me meter com tudo isso. E tenho conseguido coisas, faço participações na televisão. E você contou lá em Ibiá alguma dessas histórias? Eles estão sabendo agora, talvez. Para todo mundo assim, né? E muita gente, né? O livro está... Você lá como herói agora. Não, pode virar a cara para mim. O medo maior virar a cara, tem medo maior é que virem a cara para mim. Mas as minhas participações na televisão, eles sabem, e assistem, né? E o livro, as pessoas, não só as pessoas de lá, mas a maioria das pessoas daqui que eu convivo não sabiam dessa história. Não conheciam essa história. Você guardou tudo pro livro, né? Não, e aí você faz como? Você trabalha o dia inteiro, aí de noite você escreveu o livro? Não, o livro, quando eu estava lá, eu sempre escrevo para teatro, né? Não, eu queria escrever uma peça de teatro sobre a Leão 13. Mas, por isso eu fui anotando as coisas. Só que eu achava que uma peça, eu precisava, eu vou escrever um monólogo disso, que era para eu fazer, né? Um espetáculo, até tem que lá dentro, eu cheguei a montar um grupo de teatro lá dentro, a gente fez teatro lá, tinha uma peça que tem no final do livro, Saudades da China, foi escrita quando eu estava lá. Só que eu escrevi em forma de monólogo, né, e eu fazia, e tinha vários atores, né, atores lá de lá mesmo, né, que atuavam comigo, mas como a maioria era analfabeta ou não tinha facilidade, né, de memorização, então eu escrevi o texto só para eu falar, né, e eles tinham participações sem falas, né. Se movimentavam em cena. Se movimentavam. Júlio, você tem algum exemplo que você tenha registrado de solidariedade de você para com alguns dos internos lá, ou vice-versa, algum momento, alguma coisa que você sente que houve uma solidariedade, que há uma certa vontade de um querer ajudar o outro? Houve um período aqui na Casa de Acolhida, aqui na Praça Tiradentes, que a gente era um local que todo mundo sabia que aquilo era um lugar bom. E depois que eu saísse, ou que o outro saísse, era necessário que continuasse existindo para... Era assim, você ficava 6 meses e dava vaga para outra pessoa vir para ficar mais 6, entendeu? Para ajudar, né, mais pessoas. E começou um momento em que as pessoas começaram a invadir o espaço, né? Mendigos, marginais querendo se esconder da polícia, ou fugir do morro onde estava, e travestis. Essas pessoas começaram por proximidade com a Praça Tiradentes, começaram a chegar. E eu e com outros lá, a gente era meio que xerife de lá, a gente tentava limpar isso para que o espaço continuasse existindo e a gente tivesse alguma segurança, junto com as assistentes sociais. Lá as assistentes sociais eram mais atuantes, eram mais próximas. E eu cheguei, aí um determinado figura, né, que se dizia um bandido de um morro qualquer, aí, ele me ameaçou de morte. E chegou a pegar uma arma para me atirar. Nesse período foram muito solidários comigo. Me escondiam, me protegiam. Houve essa solidariedade, né, comigo, no sentido de sim, até de me avisar, o cara tá aí, se não tá, entendeu? Nunca me deixar que eu ficasse sozinho, enquanto, né, se ele estivesse por ali. Essa, acho que foi a prova de maior solidariedade que eu recebi lá dentro, assim, que houve. E a minha, em relação aos outros, era tentar fazer com que aquilo ali continuasse existindo. Era necessário que continuasse existindo. Para que tem esses lavadores de carros, marisqueiros, outras pessoas, né, que não têm, né... Até mesmo trabalhadores que não conseguem, se forem para casa todo dia, gastam o dinheiro esses casos também, na condição, de trabalhadores que moravam em Paracambi, Japeri, na própria Baixada, né? Isso. Que é necessário dormir por aqui para não perder todo o dinheiro no transporte. E foi um trabalho que durou, acho que 8 meses e acabaram. Acho que o Leão 13 nem pensa em voltar a ter esse tipo de coisa. Quem sabe, ouvindo a sua história, passe a pensar. Né?
Tomara. Você mesmo editou o livro? Foi, porque eu mandei para várias editoras, né? E todas me mandaram aquela cartinha maravilhosa dizendo que não interessava. É a história do padre, né? Você é o padre. Ah, sua história é muito boa e tal, e coisa, mas no momento não está. Aí eu falei, isso já fazia o quê? 6 anos, né? Eu falei, não, já chegou um momento que eu vou ter que... Agora vamos juntar o dinheiro. E como é que você está vendendo o livro? Onde é que tem? O livro vai ser distribuído pela Mauad, foi feito por uma editora e vai ser distribuído por outra, pela editora. Como é que chama a editora que fez? Foi feito pela Literis, no selo Croarte, e vai ser distribuído pela Mauad. Mas ainda não começou a distribuição. Tem que começar logo, né? Porque a distribuição ainda vai ter uma noite de autógrafos negócio. ainda que ainda não tem. Ainda não está marcada? Ele seria lançado na Bienal do Livro, mas no dia houve um problema, eu não pude ir, porque eu trabalho, né, o dia todo, não podia sair, não fui. E agora vai ser... Eu participei do seminário lá no dia, que falou sobre... Foi a Ruth Jaquino que me falou de você, que é a diretora do dia. Isso, eu participei lá no jornal. E onde houve um pré-lançamento, né? Porque as pessoas compraram o livro. Então, foi o primeiro lançamento, foi lá. Faça vários. Isso, vou ter que fazer. Tá vai lançar até enviado. Isso, quem sabe. Valeu, Júlia. Volta aí, tá? Tem que ir pro intervalo, né? Não posso emendar, não, eu acho. É todo animado aí do lado de vocês, eu já me toquei, errei. Não posso. Olha aqui, o que é que você prefere ouvir no rádio? Diga aí. Como típica estudante de jornalismo, gosto de ouvir notícia, que tenho pouco tempo livre para ver TV ou ler jornal. Também gosto, mas tem que ler jornal, tá? Estudante de jornalismo. Não é? Sério, é fundamental. Também gosto muito de música, adoro pagode, principalmente Soweto, MPB em geral. Estou adorando essa aula sobre rádio no Brasil, também adorei. Na quarta, terei prova de radiojornalismo na faculdade, Gama Filho. Ficou alguma coisa, né, Carol? Comprando o livro vai ter mais. Pois é, comprando o livro vai ficar melhor. Né? Adoro rádio, ouço o programa Haroldo de Andrade há anos, diz a Neuza Barreiras, informações sobre a do rádio. Muito obrigada. Tem de madrugada também, de 2 às 4. Desde que fiquei órfão da Fluminense FM, eu não escuto mais rádio. Esse é o Cláudio, órfão da Tijuca. Já que todos estão infestados de axé, pagodes, mauricinhos e baixarias. Gosto de ouvir MPB, gostaria de ouvir Ricardo Vilas, hoje. É hoje que você vai ouvir aqui, né? Porque não dispensa a rádio tocar, mas a gente vai tocar. Eu estava com saudade dele, essa é a Angélica, do Jardim Botânico. Em primeiro lugar, eu chamo... Valeu. Ele também está parabenizando o ator pela excelente situação na peça Auréola. Teve essa peça? É um espetáculo que eu faço atualmente. É? Auréola. E onde é que você faz? A gente saiu de cartaz, deve voltar, a gente estava no Casa Grande, no Café Casa Grande, sobrou lá depois. E é o que, é um monólogo? Não, essa é uma peça que foi montada pelo Luiz Mendonça, não sei quem conhece. Luiz Mendonça, claro. Ele fazia teatro nas favelas, em comunidades carentes, e ele morreu, né? Morreu. E tem um pessoal que trabalhou com ele que está tentando voltar ao trabalho que ele fazia. Bonito. Confesso que só uso o rádio como despertador. Essa é a Mel da Gabi. No carro. No carro, fita de ópera. Carlas ou então Zizi Posse. Em ambos os casos, os rádios ficam na Opus 90. Notícias só nos jornais na TV. Isso não quer dizer que não reconheça a importância do rádio. Em Belô, antes de mudar para o Rio de Janeiro, a Mel da Gávea, sem a TV, ela era ouvinte assídua e atenta. Jerônimo, Herói do Sertão, O Anjo e outros eram seriados que ela acompanhava. Primeira vez que eu participo do programa, essa é a Márcia de Sorocaba. Ela gostava de ouvir rádio, é que agora a minha rádio predileta aqui de São Paulo, Musical FM, foi alugada por igrejas e nós que gostamos de boa música brasileira ficamos a ver navios. Infelizmente, a programação de qualidade não tem força publicitária do cenário mercadológico injusto. Por isso, cada vez mais as pessoas se afastam do rádio, diz a Márcia. De Cabo Frio, Paulo Brunner. A voracidade das organizações evangélicas acabaram com as emissoras AM no Rio. É o protesto do Paulo, que está com saudade do Jerônimo, do Anjo, do Cavaleiro da Noite, do Teatro de Mistério. Estão todos aí, viu, Leda? Que resistiu até a morte de seu criador inesquecível, Hélio Sodeval, é isso? Soveral. Não é saudosismo, não. É que o rádio teatro era uma nova proposta, aí. É o e-mail dele.
O que eu gostaria de ouvir no rádio? Gostaria que o rádio fosse mais seletivo, de melhor qualidade. Gostaria que ele tocasse sempre as grandes pérolas da música popular brasileira. Ademir de Fonseca, Elisete Cardoso, Marlene Dalva de Oliveira, Nana, Caymmi, Cláudia. Com muito respeito e possibilitando a nova geração conhecer e poder apreciar os grandes valores da música brasileira. E por aí vai. Professor Antônio Roberto Matos, Capatão, Copacabana. Gosto de ouvir no rádio as músicas que não têm CD. E a hora do Brasil é mesmo... Por favor, leia esse e-mail. Estou lendo. Débora Toloar, de Floripa, Santa Catarina. Que beleza a entrevista do radialista Reinaldo Tavares. O rádio faz parte da minha vida, diz Alice Sampaio de São Conrado. Ouço o rádio no quarto, no banheiro, na cozinha, no carro. Quando estou longe do rádio, a cabeça funciona, cantando sempre alguma coisa, de preferência MPB. Muito bom, ela faz até elogio que em FM temos muito pouca coisa, mas em AM ainda tem muito boa a Rádio Roquete Pinto. Muito obrigado. Quanto à pergunta de hoje, escuto música no rádio. Nunca esqueço, quando eu era criança no interior do Ceará, o terço que era transmitido às 18 horas, diz a Juvenha, de Brasília. De Viçosa, em Minas Gerais, Beatriz de Oliveira. Cresci ouvindo rádio. Na minha cidade, a TV só chegou quando eu tinha 12 anos. Mas atualmente quase não ouço rádio. Quando me disponho, ouço a Rádio MEC, do Rio de Janeiro. Rádio é fundamental no acompanhamento dos fatos da Sueli Tavares de Nova Iguaçu, fatos políticos, fatos do dia a dia. Na AM, programa de macumba. Na FM, programação do tipo JB, FM, música e informação. Esse é Vinícius, da Tijuca. Tenho 60 anos, passei por muita coisa que está sendo contada aí hoje. Diz a Wanda da Costa de Pilares. Música popular brasileira, ouve a Elza da Silva de São João de Meriti. Onde estou, o rádio vai. No quintal, na cozinha, no banheiro. A Cátia Volino de Campos dos Goitacazes, diz que Haroldo de Andrade está completando 50 anos de carreira esse mês. Poxa, parabéns. Maria Tereza do Leblon ouve qualquer coisa. Ela é a família, o passatempo preferido. Gosto de ouvir debates, diz a Glória de Oliveira de Vila Isabel. Notícias, a Áurea Amaral da Tijuca. Vou ficando por aqui, tá? Vou no intervalo, volto falando de Nara Leão, o espetáculo Nara, uma senhora opinião. E voltamos ouvindo Ricardo Vilas, que está de volta ao Brasil, para lançar um novo CD. TV Brasil, a qualidade que você vê. O que é que você prefere ouvir no rádio? Diga aí. Maria Célia de Brás de Pina, programa Espírita. Programas de comunicação de entrevista, notícias, diz o Marcos Arruda, diz Aniércides, Policarpo. Gosto de ouvir Pepe e Neném, diz a Miriam Boechat de Teresópolis. O Kingston, do Flamengo, queria ouvir mais programas sobre nutrição. Falta uma rádio de jazz, clássico e contemporâneo, diz o Pedro Paulo Ferreira. Todos os dias estou ouvindo rádio do Toninho da cidade de Santos, em São Paulo. Está comigo aqui de tarde, estou ouvindo rádio de manhã. Programa de música antiga. O escritor Reinaldo, você é demais. Obrigado por nos dar a oportunidade de conhecer a verdadeira história do rádio brasileiro. Gosto muito de ouvir MPB, diz o Frank Brito. Regina Brito, de Salvador, na Bahia. Ouço muito na rádio MPB. Aqui em Salvador, a Rádio FM Educadora é ótima. Gosto de escutar esportes. Locutor da Rádio Guaíba grita: adivinhe quando o Grêmio faz gol e eu vou à loucura. Esse aí, Tom Jaque, de Criciúma, Santa Catarina. Gosto de ouvir as notícias de 3 a 6 da manhã, diz a Glória Gomes, de Campos dos Goitacazes. Notícia primeiro, música depois, diz João de Oliveira, de Queimados. Marisa Montes e Posse. É o que o Jouber Madureira, de Itabira, em Minas, gosta de ouvir. Estou muito interessado em ajudar. Todos nós somos culpados. A questão do lixo é vergonhosa. Maria Helena Barbosa Abrantes, para Cátia Campos. Está aqui seu fax. Gostaria de ouvir melhores cantores no rádio. Eduardo Ferreira, da Abolição, quer ouvir Paulinho da Viola, Betânia, Laide Costa. Elis Regina, quer ouvir Marcos Prachedes, da Ilha do Governador. Gostaria de ouvir mais, Elis Regina. O Zé Martins, de Natal, no Rio Grande do Norte, quer ouvir músicas que desenclausure a sabedoria. É bom, menino.